Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta parábola pode ser considerada a parábola das parábolas. Quer dizer, a parábola que fala sobre as parábolas. Não é à toa que Jesus diz aos seus ouvintes que depois questionam: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? Então, Jesus contará outras parábolas no seu ensinamento, mas aqui ele está falando sobre como acontece quando as pessoas ouvem essas suas palavras, as palavras ditas em parábolas. Há 4 maneiras diferentes de receberem a palavra: à beira do caminho, o terreno pedregoso, o terreno espinhoso ou a terra boa. E com isso Jesus vai mostrar que a semente, não obstante seja uma semente boa, a palavra de Deus,
que, como diz a Escritura, não cai na terra, é como a chuva que cai na terra, mas não volta para o céu sem ter regado a terra, assim também a palavra de Deus. E, portanto, esta semente é uma semente boa. É a palavra de Deus. O Evangelho diz que Jesus ensinava a multidão. 2 vezes usa o termo ensinar. Ensinava de novo às margens do mar da Galileia, depois diz, ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. O que quer dizer que o que Jesus está transmitindo é do interesse das pessoas que vão ouvir. E claro, esse é um primeiro ponto. A palavra de Deus faz bem para o ser humano. O mundo decai tanto, se perde tanto por falta da palavra. Deus não nos cria de uma maneira para depois nos ensinar, nos revelar e nos pedir coisa diferente. Mas aquilo que Ele revela é exatamente o que faz bem para o ser humano. Então a palavra de Deus é sempre uma semente boa. E por que nem sempre esta palavra realiza o bem que pode realizar? Porque existe uma dependência do coração de quem a recebe. O terreno é o coração de quem ouve a palavra. Jesus faz a explicação depois, com a insistência deles, vai dizer que a palavra no meio do caminho representa aqueles que ouvem logo a palavra, mas Satanás vem e retira essa palavra logo. Não chega nem mesmo a germinar essa semente. Talvez isso signifique um pouco a vida da gente que mistura um pouco as coisas, né? Um pouco a gente procura a palavra de Deus, outro pouco a gente procura a palavra do mundo, e assim a gente mistura, e a palavra de Deus nem tem tempo, nem condições de germinar, né? De começar a viver dentro de nós. Depois ele fala daquelas que caíram num terreno pedregoso, pouca terra, inconstância, muita alegria, muito entusiasmo, mas pouco aprofundamento. Isso é simples de compreender. Quantos de nós se deixam levar somente pelos entusiasmos, pelas alegrias, pelos sentimentos? Nada de estudo, nada de aprofundamento, nada de oração, nada de discussão, de debate, nada de aprofundamento. E assim também pode ser que a gente até pareça estar dando frutos, porque a gente começa a agir pelo entusiasmo, mas o entusiasmo passa e tudo acaba. Depois os espinhos, o terreno espinhoso, e aqui ele fala em particular de algumas coisas que devem ser levadas em conta. As preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos. Então a gente não tem aquela coragem de renunciar às ilusões do mundo. Preocupações e ilusões são 2 coisas que verdadeiramente tiram a gente do foco. Preocupação, isso é quase um desespero. Ilusão, isso é uma verdadeira sedução, ilusão da riqueza e os outros desejos. A ilusão da riqueza não é porque a gente idolatra o dinheiro, mas é porque o dinheiro e as riquezas parecem ser capazes de nos trazer tudo que nós precisamos. Então isso é uma verdadeira ilusão, porque o dinheiro não compra tudo. E o último dos terrenos, naturalmente, o terreno bom, a terra boa. Aqui Jesus então faz representar os ouvintes da sua mensagem e da sua palavra. A pergunta fundamental é: que tipo de terreno cada um de nós tem no coração? E ouvir a exortação do Evangelho. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvir significa receber a palavra, verdadeiramente aprofundá-la, não deixar a semente se perder, não deixar que as preocupações ou as ilusões a sufoquem. A palavra pode produzir frutos. A diferença do terreno,
da capacidade. Mesmo o terreno bom diz que ainda pode variar na produção. 30, 60, 100 por um. Existem pessoas que tiram bom proveito da palavra e vivem bem. Existem pessoas que tiram bom proveito da palavra, vivem bem e ajudam os outros a viverem bem. Existem pessoas que ouvem a palavra, tiram bom proveito, fazem os outros viverem bem e ainda ajudam a mudar a igreja e o mundo para melhor. É por isso que existem os santos. Alguns conseguiram fazer frutificar muito mais a mesma semente que receberam. Porque a força está na semente, na palavra de Deus que atinge o nosso coração. A mesma palavra proclamada e anunciada. E por fim, eu chamaria atenção para a variação que a gente poderia compreender tanto em relação à semente, quanto em relação ao terreno que é o nosso coração. Porque a mesma palavra pode não dar frutos num dia, porque talvez naquele momento a gente não está pronto, e num outro dia a mesma palavra pode nos tocar profundamente, porque o nosso terreno está pronto, porque chegou a hora. Essa é uma variação. Outra variação: o terreno do nosso coração não significa necessariamente um terreno acabado, que é sempre o mesmo. Há momentos na minha vida em que eu sou terra boa. Há momentos na minha vida em que eu sou beira do caminho. Há momentos em que eu sou terreno pedregoso ou espinhoso. Identificar isso me ajuda a fazer com que a minha terra seja preparada para ser sempre terra boa, para que a semente da palavra, possa produzir todos os frutos que pode dar, que tem a capacidade de dar, ou que pelo menos eu sou capaz de produzir. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.